Boa noite, Pedro. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Deco. Estamos começando uma live aqui. Essa live de hoje, pessoal, marquei ela com o objetivo da gente tirar algumas dúvidas aqui que o pessoal tem me mandado a respeito de alguns questionamentos ou dúvidas mesmo, né, sobre investimento. E a gente vai estar nessa live de hoje tratando aí de diversos temas que o pessoal tem colocado como importantes e que tem dúvidas, né? Então, boa noite, Diego. Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aí. Se possível, pessoal, vocês estão entrando. Deco, Ferreira, boa noite. Se possível, se vocês puderem colocar a cidade onde vocês são, só para a gente poder acompanhar aí a localidade de cada um. Eu sou de Recife, acho que vocês que me seguem já sabem, né? Sou de Recife, Pernambuco. Na realidade, sou natural do Rio de Janeiro. Vim para Recife na adolescência e estou aqui até hoje, né? Me formei aqui, casei aqui, tive filhos, enfim. E daqui eu não penso em sair por enquanto para morar em outro lugar, muito menos voltar para o Rio por enquanto. Mas aí a gente tá por aqui. Então se vocês puderem colocar aí de onde vocês são, vai ser muito bacana aí para gente poder saber onde é que tá chegando a nossa audiência. Santos, muito bom, Santos, SP, show de bola. Santos é uma das empresas que eu tinha na carteira. Me desfiz dela há pouco tempo, mas por uma questão de estratégia mesmo, foi a empresa chamada Porto de Santos. Muito boa. Por sinal, Cacimbas, Paraíba, que bacana. Nunca fui, eu já fui em muitas cidades da Paraíba, mas nunca fui em Cacimbas. Mas muito bom saber quem tem a audiência aí. Marcos Batista, boa noite. Seja bem-vindo aí, Marcos. Mandando convite aqui para mais pessoas. Deixa eu entrar mais um pessoal aí que a gente começa pra valer. Oriximiná, Pará. Mas estou morando em Manaus. Que bacana, muito legal, Deco. Eu quase fui trabalhar em Manaus um período, na Zona Franca de Manaus, né? Tem muitas empresas aí. Quase fui para aí, mas aprovo que eu ficasse por aqui mesmo, acho que foi a melhor decisão. Mas muito bacana, muito legal. Não sei se você foi para Manaus a trabalho, né? Mas muito legal mesmo. Boa noite, Marcos. Bem-vindo aí, meu amigo. Vamos estar tirando aqui algumas dúvidas. Já aproveito e converso com vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre algo relacionado a investimentos e quiserem trazer, colocar aqui, eu vou lendo e vou respondendo também. Eu separei algumas aqui que o pessoal foi me mandando ao longo da semana e na realidade me mandaram várias, mas eu separei algumas aqui que eu entendo como as mais importantes para a gente poder estar debatendo. Dr. Giovanni, seja bem-vindo. Giovanice, né? Seja bem-vindo à nossa live aí. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos. Você já investe? Vocês que estão aí me seguindo, querem Rapuk? Querem? Que prazer, viu? Prazer aí ter você aqui na live. Muito feliz. Se tiver alguma dúvida, querem, pode falar que a gente está aqui para responder. O objetivo dessa live de hoje é a gente estar falando, está tirando dúvidas aí do pessoal que tem me mandado no privado, tem me mandado nas caixinhas. Sou Sayuri. Acho que não sei se é Yuri ou Sayuri, mas bem-vindo também, Sayuri. E vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Pessoal, eu tinha pedido aí para as pessoas que forem entrando colocar de onde são para a gente poder estar acompanhando aqui e saber de onde é que está chegando a nossa audiência aí nessa live, né? Beleza, Diego? Ainda não, né? Mas deseja aprender. Muito bom, Diego. Então você tem um bom desejo aí que é aprender sobre investimentos, né? Isso é muito importante. Luísa, bem-vinda. Jean também, Júnior. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Muito obrigado por estarem com a gente nessa live. Não vai ser uma live muito longa, vai ser uma live curta. Acho que até umas 8h30, 8h40 no máximo. Mas com esse objetivo da gente estar tirando algumas dúvidas aí que me mandaram a respeito de investimentos. Certo? Então vamos lá, eu vou começar aqui. Se vocês que estão aí me vendo, né, me ouvindo, tiverem alguma dúvida específica, pode colocar aí no comentário que eu vou estar lendo aqui e eu respondo. Se porventura for uma pergunta que eu não souber, eu pesquiso para responder a posteriori, mas normalmente são perguntas que eu sei, então pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Bem-vindo, Bruno, Gabriel, Marcelo, Maurício, bem-vindos aí, viu? Então vamos lá, uma pergunta que me mandaram aqui, e eu vou estar respondendo ela agora,
foi o seguinte, na realidade é uma pergunta que normalmente quem está começando a investir ou quem vai começar, quem tem o desejo de começar, me faz. Essa pergunta eu recebo muito, que foi o seguinte: investindo da forma que eu invisto, né, da forma que eu ensino, que eu apresento, em quanto tempo eu consigo ter retorno? Então, é uma das perguntas, bem-vindo aí, Bruno. Então, é uma das perguntas que o pessoal tem, muito grande, de saber quanto tempo conseguem, né, vão conseguir ter esse retorno investindo. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema, pessoal, falando pela seguinte questão. Quando a gente investe, tem 3 fatores que vão influenciar no meu retorno quando eu estou investindo. São eles: o quanto eu estou aportando, ou seja, eu posso aportar muito todos os meses, isso vai influenciar no meu retorno, logicamente. Um outro fator que vai influenciar nesse meu retorno é a taxa na qual eu estou tendo de retorno através desses ativos que eu estou investindo. Então, eu posso não aportar muito alto, mas se eu aporto em ativos que vão me trazer uma boa taxa de retorno, né, percentual de retorno, eu consigo ter um retorno mais rápido. Da taxa e do valor que eu estou aportando é o tempo. Na taxa, eu posso não ter taxas muito boas, né, durante todo o tempo. O valor, eu posso não estar aportando valores muito altos, mas o tempo ele é um outro fator que vai influenciar muito nesses meus retornos. Investidor do interior, Silmar, Thiago, sejam todos bem-vindos. Então, quando a gente fala em quanto tempo eu consigo ter retorno, vai depender dessas 3 variáveis. Se eu já tenho um capital legal e eu invisto de forma constante, mensalmente, com valores legais, eu vou conseguir ter um retorno mais rápido. Se eu consigo aproveitar bons ativos que me tragam taxas bacanas, né, taxas boas, eu vou conseguir também ter um retorno mais rápido. Agora, se eu não consigo aportar um valor muito alto, se eu não pego taxas tão boas, o fator tempo ele vai influenciar para que eu tenha um retorno também. Lógico, o tempo ele vai levar um pouquinho de tempo a mais, mas eu vou ter um retorno. Uma coisa é certa, pessoal, e eu escuto muito isso de pessoas que ainda não investem e me questionam. Eu falo, poxa, eu vejo algumas postagens tuas, Leandro, que tu fala que investindo durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas isso é muito tempo para eu ter um retorno. E de certa forma eu concordo, porém, esse tempo ele vai passar da mesma forma. Então, se eu investir ao longo desses 10, 15, 20 anos, se eu investir, eu vou ter retorno. Se eu não investir, o tempo vai passar e eu não vou ter retorno, porque esse tempo ele vai passar da mesma forma. Então, que o tempo passe comigo investindo, com você investindo. Keren está mandando uma resposta aqui. Já eu respondo, viu, Keren? Essa tua pergunta, né? Qual ação indica para quem é iniciante na bolsa? Quem é iniciante na bolsa? Vou responder ela logo a seguir. Então, assim, em quanto tempo você consegue ter retorno? Vai depender desses 3 fatores, né? Lógico, se eu aportar muito, eu vou ter mais rápido. Se eu tiver uma taxa muito boa, como a gente está tendo recentemente, né? E assim, eu oriento muito meus alunos a investir em ativos que tragam retornos interessantes. Mas, além disso, o tempo em si, ele é algo que vai trabalhar a nosso favor para garantir um retorno legal para a gente. Tá bom? E uma frase que eu costumo dizer é que às vezes as pessoas falam muito assim, né? Não, mas eu já estou muito velho para investir. Na realidade isso não existe. Assim, nunca é tarde para você começar a investir. Porém, comece o quanto antes. Bem-vindo, Wagner, Vitor. Então, assim, comece o quanto antes. Se eu fico postergando muito para começar, eu deixo de ganhar. Então, é importante que a gente comece a investir o quanto antes, né? A ideia da live que eu vou fazer na próxima semana, eu vou até falar sobre ela aqui agora, vou estar fazendo uma live na próxima terça-feira com o objetivo de ensinar pessoas a investir. Primeiro, mudar um pouco a mentalidade. Então, essa mentalidade que se tem de poupança, de gastar e, por último, investir, a gente falar um pouco sobre essa mudança de mentalidade. E, em segundo lugar, mostrar que o investir é mais fácil do que muitos imaginam. Valeu aí, W. Gomes. Valeu aí, Breno, por ter entrado também. Enfim, então, basicamente, respondendo essa pergunta. Agora, uma outra questão, né, sobre quanto tempo consegue ter retorno aqui, lembrando, né, eu ensino aqui, eu falo muito sobre investir para longo prazo, investir para aposentadoria. Isso tem uma diferença muito grande. A gente vê aí algumas pessoas que falam de investimentos, mas falam de investimentos fazendo trade,
trabalhando com mini índices, opções, né, ali operando na bolsa propriamente dita. Aqui eu não ensino a operar na bolsa, porque eu entendo como muito arriscado operar na bolsa e não é uma das áreas que eu gosto, apesar de ter amigos que fazem e é muito legal isso. Bem-vindo aí, Rico França. Então, assim, eu ensino aqui a aposentadoria com a bolsa, investir de forma paulatina, mas constante, né? Devagarzinho ali, mas você investindo todo mês, e lá na frente você vai colher os frutos dessa plantação que você está fazendo agora, que é investir, tá bom? Resposta de uma pergunta que Keren fez aí, Keren Rapuk, eu vou estar respondendo agora. Keren perguntou para indicar uma ação boa para iniciante. E Keren, eu vou estar respondendo a tua pergunta falando não de uma ação específica, mas vou falar de alguns setores aqui que são importantes para quem quer iniciar. A gente tem 4 setores na Bolsa de Valores que eu considero, e vários analistas aí consideram, que são setores importantes para quem vai começar a investir. Por que são importantes? Porque são os chamados setores perenes, ou seja, são os setores que sofrem menos com essas variações que se tem em mercado. São os setores que você tem uma previsibilidade grande de resultado desses setores pela demanda que existe na sociedade. Quais são esses setores? Então vamos lá. Setores perenes. Setor de saneamento é um setor perene, então é um setor interessante para quem está iniciando investir, né? Setor de saneamento. Um outro setor perene que é interessante o investidor iniciante ter na sua carteira é o setor de seguros. Primeiro, saneamento. Por que saneamento é um setor importante de ter na carteira? Porque ele é considerado perene. Porque tratamento de água e efluentes industriais ou de residência sempre vai existir, porque esse consumo sempre vai ter e sempre vai aumentar. Eu trabalhei um tempo, pessoal, numa empresa que fazia equipamentos para tratamento de água e de esgoto. E assim, eu sentia na prática lá o aumento das demandas de solicitação de proposta de serviços pela demanda própria da sociedade. Então o setor de saneamento é um setor que nunca vai diminuir, sempre vai aumentar, sempre vai aumentar. Só vai diminuir se a sociedade parar de crescer, que a gente sabe que não vai acontecer. Segundo setor que eu falei, o setor de seguros, né? Por quê? É um setor importante. Porque com esse crescimento da sociedade, a sociedade sempre vai demandar de seguros, seja de automóvel, de vida, seguro saúde, seguros empresariais, seguros financeiros, seja qual for os seguros, sempre vai demandar. Então o setor de seguros também é tido como um setor perene. Terceiro setor, para responder essa pergunta que a Keren fez, setor bancário. Por que o setor bancário é um setor tido como perene? Agora retornou. Pronto. Vocês me escutam? Conseguem me ver aqui? Deu uma bugada aqui, mas voltou. Oi. Vamos lá. Então, setor de saneamento, seguros, bancário e o último setor que eu falei, setor de energia. Por quê? Assim como os outros 3 setores, o setor de energia é um setor que a demanda tende a aumentar, tende a crescer. Não tá me vendo, peraí. Agora. Voltou. Sei o que deu aqui na tela, mas ele tinha cortado a câmera. Pronto, voltaram a me ver, não foi? Então vamos lá, pessoal, só recapitulando aqui. Quais são os setores que eu falei? Setor de saneamento, seguros, setor bancário e o setor de energia. Setor de energia, esse último, por quê? Porque é um setor que, assim como os demais, ele tende a aumentar o volume, né, a necessidade de utilização de energia. Tudo isso motivado pelo crescimento da sociedade. Se a gente for analisar, o crescimento da sociedade vai fazer com que esses setores, o consumo desses setores, querendo ou não, vai ter que aumentar. Então são setores tidos como perene. Então, assim, desses 4 setores que eu falei aqui, Keren, um setor que eu acho muito bacana e que, se eu diria assim, um setor não, uma empresa, né, que eu acho muito bacana, inclusive foi a primeira empresa
que eu comprei, que eu adicionei na minha carteira, que faz parte desse setor, que é do setor de saneamento, é a empresa Sanepar, que é a SAPR11, ou SAPR4, ou SAPR3. Essa empresa é uma empresa muito boa para quem quer começar a investir de forma segura, né? Então, assim, o investidor iniciante que quer começar a investir na bolsa agora, qual empresa poderia adicionar na carteira? Sanepar é uma boa opção, é uma boa opção de empresa para você adicionar na sua carteira, por alguns fatores. Ela tá bastante descontada agora, subiu um pouco aí nas últimas semanas, mas ainda assim continua muito descontada. E além disso, ela é uma empresa boa pagadora de dividendos, né? O único mal de Sanepar é que ela paga dividendos de forma anual, né? Ela não paga trimestral ou semestral, ela paga anual, né? Mas ela paga o acumulado ao longo do ano. Enfim, então espero ter respondido aí a pergunta de Keren, Fábio, Micaele, sejam bem-vindos aí, viu? Almeida, enfim, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre investimentos, pode colocar aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo com o maior prazer, tá bom? Enquanto isso, eu vou responder uma outra pergunta que me mandaram aqui hoje pela manhã no direct, que foi o seguinte: talvez seja uma dúvida de quem seja investidor iniciante aí, esteja querendo entender um pouco mais sobre investimentos. Foi o seguinte: poderia me explicar melhor o que seria dividend yield, aquele DY, né, que a gente vê muito nas ações, nos posts, enfim, etc. Aí ele está perguntando aqui para eu explicar o que é dividend yield, e é melhor um dividend yield de um fundo imobiliário do que de uma ação. Ele está me perguntando para explicar o que é o dividend yield e se o dividend yield de um fundo imobiliário é melhor do que o dividend yield de uma ação. Vamos lá. Primeiro, o que é dividend yield? Que a gente vê, né, aquele percentual, aquele valor percentual. Dividend yield, o DY, ele é o valor percentual que uma empresa me paga relacionado ao valor da sua cota, ao valor da sua ação, enfim, ação se for uma empresa da bolsa, cota se for um fundo imobiliário. Então, em resumo, dividend yield é isso. Bem-vindo aí, Jean, Dai, enfim. Então, dividend yield é isso, em resumo. Então, quando eu vejo lá uma empresa que está pagando um dividend yield anual de 10%, significa que ao longo de um ano, certo? Um dividend yield anual. Ao longo de um ano, essa empresa pagou o correspondente a 10% do valor dela na bolsa. De forma bem resumida e bem simples. Quando eu vejo lá, agora o dividend yield ele pode ser expresso de outras formas também, né? Normalmente ele é colocado de forma anual, mas a gente vê, eu fiz uma postagem hoje aqui sobre um fundo imobiliário da Suno, muito bom, que anunciou o pagamento de dividendo hoje. Hoje foi a data com dele, a data limite para compra, para poder receber ainda nesse mês. Bem-vindo aí o Anderson, bem-vindo aí Bibiano. Então, eu fiz uma postagem lá, eu colocava o dividend yield anual e o dividend yield mensal, que nada mais é do que o dividend yield anual dividido por 12. Então, o que é o dividend yield? É o percentual que eu recebo ao longo de um período, seja ano ou mês, do valor daquela cota, do valor daquela ação. Então, uma empresa que paga lá 10% de dividend yield ao ano, significa que eu recebo 10% do valor da cota ao longo do ano. Ou seja, no ano, se a cota da ação lá valia R$100, eu recebi 10% dela, eu recebi R$10, né, de dividend yield dessa ação ao longo do ano. Doutor Pedro, bem-vindo também aqui conosco. Então é isso. E esse dividend yield também pode ser expresso, né, em dividend yield mensal, que vai ser 1%, 2%, vai depender do ativo. E aí pergunta aqui, né? Dividend yield de fundo imobiliário é melhor do que a ação? É interessante que essa pergunta algumas pessoas se fazem pelo seguinte contexto, pelo seguinte motivo. Algumas pessoas avaliam da seguinte forma: eles veem que fundo imobiliário paga de forma mensal, né, como se fosse um aluguel. Então, algumas pessoas pensam que por fundo imobiliário pagar de forma mensal, como aluguel, bem-vinda Cecília Paula, minha contadora, muito bem-vinda, viu? Então, por algumas empresas pagarem de forma mensal, pelos fundos imobiliários pagarem de forma mensal, algumas pessoas entendem que paga mais do que a ação, quando na realidade não é. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um fundo imobiliário que paga um dividend yield por mês de 1%, certo? Em paralelo a isso, eu tenho uma empresa que paga, uma ação de uma empresa qualquer,
falar uma empresa qualquer aqui, Sanepar, por exemplo, é só uma suposição aqui, é só uma conjectura. Eu tenho lá Sanepar que paga um dividend yield trimestral de 3%. Eu posso dizer que o que esse fundo imobiliário aqui paga corresponde ao mesmo valor que essa ação paga. A diferença é que o fundo imobiliário ele paga de forma mensal. Já a empresa ela acumula 3 meses para poder pagar, ou seja, ela soma os 3 meses, né? Como se eu recebesse o acumulado dos 3 meses do fundo imobiliário. Então essa pergunta que algumas pessoas fazem, né? De, poxa, investir em fundo imobiliário é melhor porque quando eu invisto em fundo imobiliário eu recebo mais porque recebo todo mês. Não, isso é um mito, na realidade isso não existe. O que existe eu recebo menos, se assim pode dizer, mas de forma mais constante mensalmente. Mas é o mesmo valor quando a gente olha para o dividend yield. Então o dividend yield de uma ação, se eu tenho uma ação que paga 10% de dividend yield e eu tenho um fundo imobiliário que paga 10% de dividend yield, é o mesmo valor, equiparado ao mesmo valor em termos percentuais, tá bom? Então acredito que essa dúvida aqui está respondida. O Anderson está falando aqui, ó, sempre quero aprender mais a respeito de investimento. Isso aí, Anderson, esse é o nosso foco, sempre estar aprendendo. Eu estou aqui compartilhando com vocês um pouco de conhecimento, mas até para estar debatendo com vocês aqui, eu dei uma lida aqui em algumas coisas para poder também estar passando para vocês, então também estou aprendendo. Né? Quando a gente ensina, a gente aprende, não é verdade? Então, eu acredito que essa dúvida aqui desse seguidor consegui tirar, né? Sobre essa questão de entender o que é dividend yield e a diferença de dividend yield de fundo imobiliário e de ação. Bem-vindo aí, Robert, Lucas, César, Luciano, sejam bem-vindos à live. Então, pessoal, só reforçando aqui, Jonas, que está entrando agora, bem-vindo também. Então, só reforçando, pessoal, se você tem alguma dúvida relacionada a investimento, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou estar lendo aqui ao vivo e vou estar respondendo essa dúvida. Se eu não souber, aí eu anoto aqui para poder trazer essa resposta depois do meu story. Mas se eu souber, eu já respondo aqui na hora. Como você aconselharia alguém que tem uma quantia alta? Investir de uma só vez ou ir investindo aos poucos, mês a mês, acompanhando as mudanças de mercado? Interessante, Fabiola, essa pergunta. Vamos lá. Eu vou te dizer até da forma como eu fiz. O maior erro é deixar esse dinheiro todo na poupança. Então, assim, de cara eu já falo, não deixe na poupança. Porque deixar na poupança, esse é o maior erro, porque você vai estar perdendo até para a inflação. Você vai estar perdendo dinheiro em vez de estar ganhando dinheiro. Mas vamos lá, como é que eu investiria? Se eu tenho um montante lá, um valor alto e quero investir. A gente está hoje num cenário onde renda fixa ela está bem atraente. Então eu pego qualquer CDB, liquidez diária, aí, tesouro direto, com a liquidez legal, eu consigo tá tendo bons rendimentos. Bem-vindo aí, Clever, JR Cursos, Clésio. Bem-vindo, Clésio. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Então, assim, hoje renda fixa está pagando muito bem. Então, se eu tenho um montante hoje e fosse investir, eu não investi, sei lá, eu tenho 100 mil, vou comprar agora tudo de ações e fundos imobiliários. Não faria isso, não faria isso. O que é que eu faria? Pegaria, logicamente, uma parte desse valor. Primeiro, eu ia definir a minha estratégia. E essa estratégia, ela iria se basear em cima do meu perfil de investidor. A gente tem, basicamente, 3 perfis de investidor, no geral. Investidores conservadores, moderados e mais agressivos. Então, eu tenho que entender qual é o meu perfil. Em cima desse meu perfil, digamos aí que seria um perfil mais moderado, em cima desse meu perfil, eu começaria a montar essa minha carteira de ações e fundos imobiliários, mas com um pequeno valor para ir montando aos poucos e aproveitando as oportunidades de mercado e deixaria, né, a maior parte do montante aí aplicado talvez num CDB liquidez diária, alguns LCIs aí. O Banco Inter tem um LCI muito legal, 90 dias, que rende proporcional aí a um CDB, 115% de CDI, que é interessante. Então, o que é que eu faria? Eu não investiria tudo de uma vez em ativos de renda variável, pegaria uma parte desse montante, compraria alguns ativos para ir montando aos poucos minha carteira, mas deixaria atualmente, né, uma parte maior na renda fixa que está rentabilizando bem. E, logicamente, deixaria na renda fixa também, no CDB liquidez diária, uma reserva de oportunidade, que a gente fala muito aqui sobre reserva de emergência e reserva de oportunidade. O que é a reserva de oportunidade? Eu tenho um valor ali, a fácil acesso, para no momento em que a bolsa me der uma oportunidade aí de tá caindo, né? Então jogar várias ações aí como oportunidade para mim, eu poder estar comprando,
Então, essa é a minha resposta para você, Fabiola. Se eu tivesse um montante aí grande, como é que eu investiria? Deixaria uma parte na renda fixa, com a liquidez legal, né, que eu conseguisse tirar de forma mais rápida. Uma parte eu investiria em ações aí estratégicas. Lembrando, é muito importante que você defina o seu perfil de investidor. Você entenda qual a tua visão. Normalmente quando se começa, né, quando se está começando, você começa de uma forma mais conservadora, né? E ao longo do tempo você vai adquirindo experiência, confiança, para ir investindo em outras empresas, enfim, e avançando, né? E arriscando mais, se assim podemos dizer. Mas eu investiria dessa forma, viu, Fabiola? Uma outra pergunta, pessoal, que me mandaram, eu anotei aqui, e eu acho importante a gente estar falando, porque eu estou falando com muitas pessoas que ainda não investem, é o seguinte, ou que começaram a investir agora, é o seguinte, um seguidor aqui me mandou, essa semana na caixinha de perguntas, a seguinte pergunta: Fabiola é moderada, show de bola, show de bola. Então vamos lá, a seguinte pergunta que me mandaram essa semana na caixinha: poderia explicar melhor sobre prós e contras de ações e fundos imobiliários? Então essa pergunta aqui é uma pergunta, para quem já conhece é simples, mas para quem não conhece ela pode ser esclarecedora. Vamos lá. Primeiro, o que são ações e o que são fundos imobiliários? De forma bem resumida aqui. Bem-vindo aí, Márcio Ozelin. O que são ações e fundos imobiliários? Bem-vindo, Luca. Ações e fundos. Ações é quando eu compro uma parcela de uma empresa que está listada na bolsa, então Ambev, Apvida, Sanepar, Energias do Brasil, Taesa, enfim, são ações, são empresas de capital aberto, sociedade anônima, que estão listadas na bolsa de valores. Então, isso é ação, certo? Eu compro um pedaço dessa empresa. Fundos imobiliários são empresas também, mas que são detentoras de estabelecimentos, ora comerciais, ora industriais, enfim, ou papéis, que eu vou explicar mais para frente o que é isso, né? Mas enfim, são empresas que têm estabelecimentos, esses estabelecimentos estão alugados a outras empresas. E normalmente são empresas que estão na bolsa de valores, sabe? Então é tudo dentro do mesmo bolo ali. Mas enfim, fundos imobiliários são isso. Aí vamos lá, prós e contras de ações e fundos imobiliários, que eu vou falar aqui de forma bem resumida para você entender. Para mim, qual é um benefício muito bacana de ação, que eu acho que é muito importante assim da gente ter em mente, é que os ganhos, sabe, assim, se eu invisto, eu acho legal receber dividendos de forma mensal e etc, mas eu quero potencializar meu patrimônio, eu quero que meu patrimônio cresça, eu quero comprar ativos que vão fazer com que meu patrimônio multiplique. Eu vou conseguir isso muito mais fácil através de ação, Leandro, ou através de fundo imobiliário. Através de ação. Por quê? Porque ações, por serem empresas que possuem produtos, né, soluções para o dia a dia, etc., elas têm um potencial muito maior de multiplicar os seus valores, né, de mercado. E com isso multiplicar o valor da ação e multiplicar o patrimônio dos seus investidores. Com o fundo imobiliário, essa multiplicação ela já é mais difícil, esse crescimento, né, do valor da cota, ele já é mais difícil, porque fundos imobiliários são estabelecimentos que estão alugados, então assim, normalmente esse valor não vai crescer tanto, né? O fundo imobiliário ele pode crescer e adquirir outros estabelecimentos e alugar, beleza, mas ele não vai trazer esse retorno potencial como uma ação pode trazer. Então eu colocaria assim, um ponto benefício aí, um pró para a ação e você pode dizer assim, contra, né? Não seria bem um contra, mas assim, algo que o fundo imobiliário se sobressai em relação, algo que a ação se sobressai em relação ao fundo imobiliário é o potencial de valorização. Entretanto, né, se a gente for olhar para até a mentalidade muito do brasileiro, né? O brasileiro, eu tenho certeza que vocês aqui, João que está entrando agora, o Márcio que entrou, o Vitor, tenho certeza que vocês já ouviram dos avós de vocês que você faz certo quando você investe em imóveis, né? Que você deve investir em imóveis porque imóveis é que vai te dar um retorno. Então, quando a gente fala de investimento em fundo imobiliário, o brasileiro gosta muito do fundo imobiliário porque é como se você estivesse investindo de fato em um imóvel, né? Porque você está investindo, na realidade, numa pequena parcela de um grande imóvel que está alugado. E isso vai te proporcionar você ter retornos mensais, isentos de imposto de renda, né? Enquanto os rendimentos de ações, principalmente juros sobre capital, incidem o imposto, nos fundos imobiliários você não vai ter esse imposto.
Então isso é muito legal assim de você ter, e você vai receber de forma mensal. Então é algo que o brasileiro gosta muito, e o mercado de fundos imobiliários tem crescido muito, porque os fundos imobiliários eles pagam rendimentos de forma mensal, semelhante a um aluguel mesmo, né? Agora, o que eu acho mais legal do fundo imobiliário é que é um aluguel que você não se aperreia, né? Você não se preocupa com a inadimplência do inquilino, porque quem faz isso, essa preocupação é do gestor do fundo. Você não se preocupa com pagamento de taxas, bombeiros, IPTU, etc., né? Que normalmente a gente precisa fazer quando a gente tem um imóvel nosso alugado. E você não precisa se preocupar com manutenção, né, do imóvel. Quem tem imóvel alugado aqui, não sei se o Ricardo aí que entrou há pouco tempo tem, mas quem tem imóvel alugado sabe a dor de cabeça que é, né? Quando o inquilino sai, você tem que ir lá pintar, preparar a casa. Às vezes o cara deixa a casa acabada, você tem que resolver tudo. Aí você aluga, aí a gente faz contrato. Eu tenho ainda alguns imóveis alugados. A gente faz contrato, mas aí com 3 meses o cara começa a dar nó cego, aí sai com 3 meses, tem que pintar de novo, enfim. Manutenção que dá dor de cabeça, né? Então, ponto positivo aí dos fundos imobiliários, na realidade vários que eu listei aqui agora, né? Pagar de forma mensal, não ter manutenção, enfim. É muito bacana você investir em fundos imobiliários por esses fatores, não pagar imposto, né? Mas assim, em ação, hoje, se você perguntar como é que está a tua carteira hoje, Leandro? Hoje minha carteira, eu tenho mais ações do que fundo imobiliário. Por que eu tenho mais ações do que fundos imobiliários? Porque eu tenho um foco, lógico, de receber a renda passiva. É legal receber de forma mensal, mas os fundos imobiliários, como eu falei anteriormente, o dividend yield, relação percentual, ele vai ser o mesmo para fundo e para ação, não vai fazer muita diferença. O que vai mudar é o fluxo de pagamento, né? Ações vai pagar aí a cada 3 meses, a cada 6 meses, mas ao longo do ano o percentual que eu vou receber vai ser o mesmo. Então eu invisto mais em ação porque eu quero ver meu patrimônio crescer, eu quero ver meu patrimônio alavancar. E isso você só vai conseguir de fato investindo em ações, não em fundos imobiliários. A gente pega aí um exemplo de Barsi, que comprou ações aí de determinadas empresas quando custavam R$1, R$2, R$3. Hoje a ação estava custando há pouco tempo atrás R$100. Então você veja o quanto de crescimento teve, né? Crescimento percentual teve em cima desse valor que ele comprou, né? E a gente está falando de valores altos. Então eu espero ter respondido essa pergunta aí do seguidor, não vou prolongar muito. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, a gente já vai com 34 minutos de live. Vou fazer mais 5 minutos aqui para poder encerrar, tá bom? Acabei esquecendo de pegar minha água aqui, estou ficando sem voz. Mas é o seguinte, se você tiver mais alguma pergunta aí, Diego, Ricardo, quem estiver na live, pode colocar aqui embaixo e eu vou selecionar aqui. Eu tinha selecionado várias, mas a gente vai falando, né, e acaba não tendo tempo para responder todas. Eu vou tentar responder algumas aqui de forma mais rápida. Bem-vindo, Arthur César, meu amigo. Prazer tê-lo aqui, viu? Me fizeram uma pergunta aqui, ó. Por que os fundos imobiliários caíram tanto? O seguinte, deixa eu explicar para você. Na realidade, deixa eu fazer uma outra explicação que vai complementar o que você vai entender essa explicação dos fundos imobiliários. Me fizeram outra pergunta. Poderia explicar o que é a taxa Selic e qual a relação dela com alguns CDBs que rendem 100% do CDI? É o seguinte, a taxa Selic é a taxa básica de juros, certo? Ela é a taxa que regula juros, ela é a taxa de referência para juros. Bem-vinda, Fernanda, prazer tê-la aqui, viu? Ela é a taxa que regula juros geral, né, dentro do nosso país. Então ela é a taxa básica de juros. Por isso que com a Selic alta, né, financiamento imobiliário, financiamento de carro, tende a ficar mais caro o valor final do financiamento, porque a taxa básica de juros, que vai, digamos assim, embasar a taxa do teu financiamento, ela está muito alta, a taxa básica. Então isso vai fazer com que tu pague taxas mais altas também, de forma geral, né? Então me perguntaram aqui, né? O que é a Selic? Ela é a taxa básica de juros, ela é a taxa que regula. E aí a outra pergunta, e qual a relação que a Selic tem com alguns CDBs que rendem 100% do CDI? Porque a gente fala muito aqui que quando a Selic está alta, né, a renda fixa, CDBs, Tesouro Direto, LCI, CRI, enfim, LCA, eles ficam mais atrativos. Por que eles ficam mais atrativos? Eu vou lhe explicar com base nessa pergunta que esse seguidor me fez. Vou pegar um CDB aqui que rende 100% CDI. Primeiro, deixa eu explicar o que é o CDI. O CDI, ela é uma taxa de juros, certo? Posso dizer um pouco semelhante à Selic, mas a Selic é como se fosse a taxa mãe de juros, certo? E o CDI
ela é uma taxa de juros de transações entre bancos. Então isso é a taxa CDI, taxa de juros de relações entre bancos, onde essa taxa CDI ela tem como base o parâmetro, um dos parâmetros que designam essa taxa é a taxa Selic, a taxa básica de juros. E o valor dessa taxa CDI, percentualmente falando, ela é um pouquinho menor do que o valor da taxa Selic. Então aqui você já consegue ter uma ideia, né? Quando a gente fala na renda fixa, quando a taxa de juros ela está muito alta, isso é bom para renda fixa. Então pegando um CDB que rende 100% do CDI, quanto é que está a nossa taxa Selic hoje? Ela está em 13,75%, é o valor dela hoje. Então quanto é que está a taxa CDI? Ela está gerando em torno aí de uns 12,5%, 12 alguma coisa. Então quando eu pego um CDB que rende 100% do CDI, significa que aquele CDB que eu estou investindo, bem-vindo aí Luiz, prazer cara, G Toledo, enfim, bem-vindo pessoal, Gilberto, Júnior. Então quando eu pego um CDB que rende 100% do CDI, significa dizer que esse meu CDB, ele está rendendo aqueles 12,5% ou 13%, enfim, está rendendo aquele valor integral da taxa CDI, que é essa taxa de transação entre bancos. Então, em resumo, é isso. Então, como essa taxa CDI, ela tem como referência a taxa Selic, ela acompanha, Selic subiu, CDI acompanha. Selic desceu, CDI acompanha. Então, a gente tem que esses CDBs que rendem 100% do CDI vão estar subindo ou descendo de acordo com a subida e a descida da taxa Selic, beleza? Vanderlei, seja bem-vindo. Então, espero que tenha dado para explicar aqui o que esse seguidor perguntou. E o outro seguidor que falou o seguinte, que foi a pergunta que eu li anteriormente: por que os FIIs caíram tanto? Não somente FIIs, mas ações também. Mas por que principalmente FIIs? Porque quando a renda fixa ela tá muito atrativa, é normal e é esperado que o pessoal que estava lá na renda variável, né, que renda variável tem risco, né, então o pessoal que estava lá na renda variável migre para uma renda que vai para um tipo de ativo que vai te trazer um menor risco. Então, quando a taxa Selic está lá em cima, como eu falei aqui, né, a CDI vai estar alta também, então os ativos de renda fixa, eles passam a ser mais atrativos com menor risco. Bem-vindo aí, Thales, bem-vindo Piana Moraes. Então, assim, essa relação é fácil de entender. Então, por que os fundos imobiliários caíram tanto? Porque a Selic está alta. Juros altos, tanto ações quanto fundos imobiliários, mas principalmente fundo imobiliário, porque a ação, como eu falei anteriormente, a ação ela tem um poder maior de crescimento, né? Porque são produtos que estão aí para mudar a vida das pessoas, assim a gente pode dizer, né? Então, esse potencial de crescimento é maior e também ela é afetada, mas não tão afetada como os fundos imobiliários em relação ao aumento da taxa Selic. O fundo imobiliário ele é muito mais afetado, muito mais, porque ele fica muito vulnerável. O pessoal começa a migrar, deixar, vender os fundos imobiliários e correr para a renda fixa. Então isso faz com que a demanda diminua e o valor desse fundo ele caia, certo? Então eu espero ter conseguido responder essa pergunta que esse seguidor fez aqui. Bem-vinda, Rosa Ribeiro. A gente já está caminhando, pessoal, para o final da nossa live aqui. Vou responder aqui uma última pergunta, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aqui, que eu vou estar respondendo a última aqui. Se não tiver mais nenhum aqui na live, eu vou estar encerrando. Mas é o seguinte, um seguidor me perguntou o seguinte: o que você avalia antes de comprar uma ação? Então vamos lá. Antes de responder essa pergunta, deixa eu só fazer novamente o convite aqui, pessoal. Próxima terça-feira, às 20 horas, eu vou estar fazendo um evento aqui bem bacana, chamado Escravizando Seu Dinheiro, onde eu vou estar ensinando aí algumas informações importantes para quem quer começar a investir ou quem já investe e não tem tido bons resultados. Próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Não deixe de participar, não deixe de se inscrever. Eu tenho colocado o link aqui nos meus stories e eu peço que vocês estejam se inscrevendo, tá bom? Porque quem se inscrever vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, onde eu vou estar dando mais informações, compartilhando informações também sobre variação de bolsa, sobre crescimento de empresas interessantes. Então não deixe de participar, certo? O Arthur me fez uma pergunta aqui, que eu vou estar lendo aqui. Arthur, a tua pergunta. Léo, boa noite. Uma boa opção de renda fixa seria as caixinhas do Nubank para quem está iniciando? Então, vamos lá. Eu vou
Eu vou estar falando uma coisa aqui sobre o Nubank, que é um pensamento meu, tá? Sobre o Nubank. Bancos digitais de forma geral, mas principalmente Nubank. Essas caixinhas do Nubank você tem que avaliar com bastante detalhe, sabe? Com bastante cuidado, principalmente. Eu, quando invisto, né, através das corretoras que eu invisto, eu procuro avaliar muito como é que está o desempenho dessas corretoras, né? Nubank, ele teve recentemente, se eu não me engano, um ativo de renda fixa do Nubank, que esse ativo era muito lastreado nas americanas, né? Com a queda das americanas, esse ativo foi muito afetado. Se não me engano, foi as americanas, se eu não estou enganado. Enfim, mas focando no Nubank propriamente dito, né? O Nubank, os resultados que o Nubank ele tem apresentado para o mercado de forma recorrente, somente acho que esse ano é que ele vai apresentar lucros, né? Fechar no positivo. Mas se a gente pega os últimos anos, o Nubank ele tem fechado muito no vermelho. Então, investir através do Nubank, eu não estou dizendo para não investir pelo Nubank, viu, pessoal? Me entendam bem aqui. Mas alguns investimentos de renda fixa que são exclusivos do Nubank, eu ponderaria muito investir, sabe? Então, Arthur, essa é a minha resposta para a tua pergunta. Bem-vindo, Augusto, Felipe, Antônio, Celi, todo mundo aí bem-vindo. Apesar que eu já estou caminhando para o final aqui da live, viu, pessoal? Vou responder uma última pergunta aqui. O que você avalia antes de comprar uma ação? Vamos lá. Eu tenho uma visão relacionada a ações que é o seguinte: eu avalio 3 questões quando eu vou comprar uma ação. Primeiro, eu avalio o projeto da empresa. Quando eu falo de projeto, eu falo do fim, como se fosse o fim social da empresa mesmo, né? O que essa empresa faz? O que essa empresa oferece ao mercado que faz com que me leve a querer ter uma ação, ser acionista dessa empresa. Então eu avalio isso. Se está de acordo com os meus princípios, se é algo que eu entendo que vai ter um potencial de trazer retorno, enfim. Projeto da empresa é algo que eu avalio. Segunda coisa que eu avalio antes de comprar uma ação: potencial de crescimento. Então, o que está muito atrelado aqui ao projeto, nessa análise que eu faço do projeto, mas o quanto eu posso ganhar no crescimento dessa empresa. Então, eu não compro uma empresa somente por comprar ou porque ela está pagando um dividend yield alto. Eu compro porque, como eu disse anteriormente, a ação eu quero ganhar no crescimento, quero multiplicar patrimônio no crescimento. A multiplicação de patrimônio vai vir no crescimento da ação, não vai vir no recebimento de dividendos, né? O recebimento de dividendos é importante para eu estar aumentando o patrimônio de forma paulatina e ter uma renda constante, mas o crescimento mesmo do patrimônio vai vir na multiplicação ali da minha ação, né? Do crescimento dela. Então esse potencial de crescimento. E lógico, pessoal, não pode dizer que não. A terceira coisa que eu avalio é os dividendos que essa ação paga. Não somente o valor que ela está pagando hoje, né, mas também o histórico de pagamento dela, se ela possui um histórico crescente. Bem-vindo aí, Kaique, Bruno, Ana. Então, se ela possui um histórico crescente de pagamento de dividendos, como é que... O histórico crescente que eu digo é o seguinte, só para vocês entenderem. A gente tem ações, né, vou pegar a Petrobras, ano passado pagou 60% de dividendo, de dividend yield, né, de uma vez assim, ó. No ano só pagou 60% de dividendos. Isso é muita coisa. É mais, se você tivesse aí 100 mil investido em Petrobras, no ano de 2022 você receberia 60 mil só de dividendo, fora o potencial que ela cresceu ao longo do ano. Então, é importante você avaliar não somente aquele dividendo que essa ação está pagando nesse ano, mas o histórico dela nos anos anteriores, o quanto ela pagou, o quanto a Petrobras pagou em 2021, 2020, 2019. Isso é importante a gente ver esse crescimento, essa linha de crescimento dos dividendos. Então, esses 3 pontos eu avalio antes de comprar uma ação, mas não somente isso, tá? Estou falando desses 3 pontos que eu acho que são importantes. Mas existem indicadores chamados indicadores fundamentalistas, onde nesses indicadores fundamentalistas, eles analisam a empresa de uma forma mais ampla e detalhada. Por exemplo, como é que está a situação contábil da empresa? Como é que está a questão do lucro da empresa, do lucro operacional? Como é que está a questão de endividamento da empresa? Então, tudo isso deve ser levado em conta quando eu vou investir em um ativo, quando eu vou investir em uma ação, certo? BBAS fechou hoje em R$50. Eu não tinha nem visto. Eu tenho lá na carteira, mas hoje eu acabei nem vendo. Mas realmente, o Banco do Brasil subiu muito, né? Então, assim, aí que tá aquilo que eu falei, setores perenes da Bolsa. A gente pega o Banco do Brasil da vida, se a gente pega o lucro operacional do Banco do Brasil, foi absurdo, absurdo, um lucro enorme.
Então você pega Banco do Brasil, Itaú, bancos grandes vão sair, vão perder espaço para os bancos digitais. Não é bem assim, muito pelo contrário, né? Eles vão continuar crescendo, porque eles não dependem somente de mim e de você, pessoa física, mas eles têm uma quantidade, uma gama de produtos tão grande, seguros, financiamentos dos mais diversos, né? Não somente financiamento bancário, financiamento imobiliário e de automóveis, mas linhas de crédito para tudo que é tipo de áreas. Então, assim, o crescimento, sem dúvida, é enorme. E alguém me fez uma pergunta aqui, e com essa eu vou fechar aqui hoje, pessoal, nessa nossa live. Você prefere ação ou fundo imobiliário? Vamos lá, eu prefiro ação diante de tudo que eu já falei aqui. Por que eu prefiro ação? Porque eu invisto para receber renda passiva, lógico, mas eu também olho o crescimento do meu patrimônio. E o crescimento do meu patrimônio vai vir de forma muito mais potencial em ações e não em fundos imobiliários. Fundos imobiliários é legal para receber uma renda passiva constante, mas o crescimento mesmo de patrimônio vem através de ações. Agora, lógico, eu não pego qualquer ação, né? Eu pego ações que esteja dentro dessas três coisas que eu falei aqui, dessa minha tríade, né? Projeto bacana, potencial de crescimento que pague bons dividendos. Esteve dentro disso aqui, com os indicadores fundamentalistas legais, está entrando na minha carteira, certo? Agora, lógico, né? Não é que eu estou com a carteira aberta aí não. Na realidade, minha carteira hoje ela está fechada. Hora ou outra eu faço alguma mudança pontual, mas é basicamente isso. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês que estiveram comigo aí desde o início, os que entraram e saíram, os que entraram e ficaram. Enfim, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Espero ter tirado algumas dúvidas aí, pelo menos as principais que o pessoal trouxe para mim. GG Toledo, prazer, Thalita, Vitor, Eduardo, acabou de entrar, Eduardo, mas já estou finalizando aqui. Mas assim, agradecer a todos vocês e reforçar o convite para a próxima terça-feira, às 20 horas da noite. A gente vai estar fazendo um evento aqui chamado Escravizando Seu Dinheiro, onde eu vou estar trazendo para vocês aí conceitos importantes, trazendo questões importantes aí sobre investimentos. E também nesse evento eu vou estar lançando aí um produto nosso aqui de mentoria para quem tiver interesse em fazer. Vai ser muito bem-vindo aqui para estar com a gente nesse projeto aí de longo prazo, né, de crescimento, de aposentadoria com a bolsa, de crescimento de patrimônio, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Prazer ter estado com vocês nessa noite. Fernanda, muito obrigado por ter estado com a gente aí desde o começo. Valeu mesmo. Fico à disposição de vocês. Se porventura eu não respondi alguma dúvida que você tenha, pode mandar para mim no direct, que eu vou estar respondendo com o maior prazer, como eu faço com todo mundo. Eu acho que não tem uma pessoa que não fale comigo no direct que eu não respondo. Eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, pela paciência, por terem estado conosco aí. E próxima semana, terça-feira, dia 20 de junho, às 20 horas da noite, a gente vai estar com esse evento que vai ser muito bom, tá bom? Boa noite, Deus te abençoe. Tenha uma sexta-feira, um final de quinta abençoado, uma sexta-feira muito boa e um final de semana aí maravilhoso, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até mais. Quem está entrando, eu já estou